Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Ainda há pouco eu estava vendo aqui uma capa de revista, que é uma revista que eu não assino mais. Depois de muito tempo, eu tinha verdadeiro prazer de ver o conteúdo da revista, enquanto ela era da editora Abril, que continua com o seu logotipo no expediente da companhia, da publicação, mas que sei que agora esses títulos, Veja, Exame, super interessante, são propriedade do Grupo Globo. Bom, não consigo mais ler esta revista, mas ela trouxe uma capa em que ela mostra aqui alguma coisa que tem tudo a ver conosco. E não vou comentar a Amazônia, que é o assunto da capa. O assunto da capa diz assim, exclusivo: os campeões do desmatamento. Levantamento de Veja revela quem são os 10 fazendeiros que mais destruíram a Amazônia nos últimos meses. Enquanto eles ganham, o país inteiro perde. Em letras menores diz assim: vista aérea da fazenda Cristo Rei, em Mato Grosso. Devastação recorde de 24 mil hectares. Tá, agora eu deixo a revista de Veja de lado aqui. E vocês já sabem minha opinião, né? Os empresários continuam destruindo a Amazônia. E quando não são os empresários, são aqueles cidadãos que ganham dinheiro do tesouro através do deputado, do senador, do prefeito, do vereador, do governador, do presidente, eu não sei, penso que não, mas eu tenho cá as minhas dúvidas hoje, para entregar esse dinheiro às ONGs que, à guisa de proteger a Amazônia, estão roubando espécimes de aves, estão roubando flora, estão roubando fauna, estão roubando todos os tipos de conteúdos da Amazônia estão sendo roubados, principalmente, mas não somente pelas ONGs, organizações não governamentais, pouquíssimas delas alimentadas com recursos estrangeiros privados. A grande quantidade é explorada por ONGs, né? Dadas por senadores, deputados, prefeitos, vereadores. Quem tem dinheiro dá para as ONGs para elas sobreviverem e fazerem lá o que quiserem fazer, desde que elas trabalhem para as eleições que estão vindo aí. Bem, é o caso da ONG da Amazônia. Não sou eu que vou saber tudo a respeito da Amazônia, e nem pensem que, embora conhecendo a Amazônia, eu sei da árvore, eu não sei da floresta da Amazônia. Eu já estive lá há alguns anos atrás e acho que fiz apenas o dever de brasileiro de conhecer este pedaço do nosso grande território. O que me chama a atenção é a quantidade de semelhança que existe entre o que foi feito aqui nesta região, Ibirama, lá nos Índios, o Denic, lá em cima, Ituporanga, Taió, Salete, aqui abaixo, a Piúna, os morros aqui da região de Apiúna, aqui para baixo. Né? Todo mundo destruiu, não restou um pé de canela, um pé de peroba, nada. Derrubaram tudo. O rio ele tinha profundidade para fazer navegação entre Taió e Rio do Sul com 7 barcas. Eu fiquei sabendo bem recentemente desse assunto. No passado, nós já tínhamos um DC-3 que fazia transporte entre Rio do Sul e São Paulo também. Lembro-me que uma vez viajei a São Paulo, juntamente com o empresário Jaime Pereira, e eu sentei no banco da frente daquele antigo avião, e enquanto ele atrás tomava um cafezinho, e eu estendi meu assento e acabei derramando o café que ele tomava na roupa dele durante a viagem. E fiquei muito constrangido por não ter sabido adequadamente
deslizar o assento no momento devido. O transporte aéreo não tem nada a ver com a história. O que tem a ver é com o nível do rio que foi acabando, 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 acabando. Tinha 18, 19, 20 metros de calado, de profundidade de calha. Hoje temos 8, 7 metros, 6 metros, 5 metros em alguns lugares. Não há mais condições de navegabilidade, não temos mais navegação fluvial. Se duvidar, uma canoa com 5 quilos de sacas de batata dentro já arrasta no chão do rio. Os empresários da madeira comeram tudo. A madeireira, a Mabesa, os Marquete, o pessoal de Tuporanga, o pessoal de Salete, o pessoal ali de Apiúna, eles simplesmente destruíram a floresta. Até aqui atrás da faculdade tinha um sabatista que ele resolveu aterrar o cotovelo do rio ali, enquanto a EAV nascia, né? Não havia um sequer cidadão que em sala de aula ou fora de aula ele tivesse coragem de dizer que o sabatista estava errado, estava estragando o rio. O único que falava nisso era um tal de Edson de Andrade da Rádio dos Padres, para a qual eu fui prestar serviços depois de ter saído da antiga empresa. Pois bem, madeira, ela vinha em toras pelo Itajaí do Oeste e era descarregada numa balsa que tinha aqui perto do bairro Canoas, onde hoje tem a ponte Valdemar Bornhausen. Depois que elas chegavam ali, elas eram carregadas por burros, cavalos, eram puxados e eram distribuídos nos pátios, essas toras imensas distribuídas nos pátios onde hoje tem ali o antigo PUNF, que é uma suposta propriedade da Unidade e da Associação Comercial e Industrial, salvo engano. Bem, amigos, alguém falava alguma coisa daqueles cidadãos que estavam explorando, destruindo tudo? Tudo era transformado em tábuas e as tábuas eram mandadas para construção para o Rio de Janeiro. Milhares e milhares, quem sabe milhões de tábuas foram mandadas para Brasília para construir as caixarias do concreto que o comunista Oscar Niemeyer estava projetando. Brasília, cheia de palácios, né? Comunista, arquiteto comunista projetando palácios. Vocês só imaginem quem eram os professores desses comunistas que tinham a cabeça voltada para o distanciamento do povo. Era feito um palácio suntuoso, né? Parecia ser São Petersburgo, né? E no meio, entre o palácio e o local onde o povo ficava um imenso fosso, né, que separava o povo do palácio. Oscar Niemeyer, comunista. Imagine esse comunista. Quem eram os professores deles nas universidades? Tá, põe os comunistas de lado e apenas fiquem com a ideia da quantidade de madeira que foi mandada para Brasília, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para a construção civil. Destruíram tudo. Vocês imaginem assim um formigueiro que encontra alguma coisa ligada à sacarose. A formiga destrói tudo. Ela come até a sombra da quantidade de açúcar que tiver. Assim foi feita com a madeira aqui na região. Não sobrou um pé de canela. Para falar da canela, aquela canela fedorenta, já viram que eu não entendo de madeira, mas eu estou falando no grosso, eu estou falando no total, eu estou falando no atacado. Impressionante, e não havia quem reagisse. Quem podia reagir não reagia, e quem era empregado também não reagia para não perder o emprego, e tacaram ficha, acabaram com toda a quantidade de madeira que havia nessa imensa região. Acabaram.
E acabaram com isso, acabaram com os tucanos, acabaram com os sabiás, acabaram com os pintacilgos, acabaram com os urus, com os jacutinga, acabaram com tudo. Mais tarde veio o IBDF, no governo militar, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que fez com que 15, 20 anos depois começassem a reaparecer os tucanos, que hoje sobrevivem por aí. As árvores começaram devagarinho a nascer, mas a mata nativa foi embora, a mata ciliar foi embora, os pés de canela foram embora, os pés de sassafrás foram embora, foi tudo destruído, tudo com nome e sobrenome, todo mundo conhece quem fez, quem não fez, todo mundo sabe. Mesma coisa está sendo feita na Amazônia. Não tem um veículo de comunicação dito poderoso, porque essa gente é poderosa. Vocês vão querer comparar a Rádio dos Padres, aonde eu comecei o meu trabalho, depois de ter saído de outra empresa, com a potência da CNN, ou com a potência da Rede Globo, ou da Rede Bandeirantes, que hoje está com o capital controlado extraoficialmente, porque oficialmente não pode, pelos comunistas. Pois bem, o rio ficou um ribeirão. Quando vem enchente, dentro de 1 hora depois da chuva, o rio já extravasou e acabamos com a região completamente. Até o cheiro da clorofila não existe mais. E os passarinhos sentem isso, as abelhas sentem isso. Os canários desapareceram, o tico-tico desapareceu. Tem pardal, mas tico-tico não tem mais. Pardal é universal, até na China, na cidade de Kunming, eu encontrei pardal. Aqui está cheio de pardal ainda, mas tico-tico não tem mais. Pois bem, só fiz esse comentário para lembrar que essa matéria que a Veja trouxe é uma matéria que se assemelha em tudo ao que fizeram com a nossa região no Vale do Itajaí e os madeireiros. Ganharam bilhões de, sei lá, de cruzeiro, de real, de cruzeiro novo, de cruzado, de aquela quantidade de moeda daqueles vagabundos que queriam fazer planos para aparecer, para destruir, para Collor, para Zélia Cardoso de Mello, aqueles caras que viviam na sacanagem, na picaretagem e queriam dizer que eram doutores e que sabiam e que, na verdade, nem doutores e nem sabiam faziam. Eles destruíram completamente a nossa região. E é exatamente isto o que está acontecendo hoje na Amazônia. Não tem uma pessoa com coragem de enfrentar. O único que enfrenta é o governo, que não quer roubar, que não gosta de roubar, que não rouba e não deixa roubar. Está lá um general, está sendo criticado. Ele está cuidando da Amazônia. Eu confio no general, eu confio no trabalho dos militares, embora eles também tenham os erros deles, e eu assisti também erros deles, mas eles são muito mais confiáveis. A sociedade civil é que está destruindo completamente a Amazônia. Ela não se interessa pelo cheiro de verde, pela clorofila, não se interessa pela extinção das espécies, pela flora, pela fauna, não se interessa de jeito algum. É quanto mais madeira tiver para tirar, para derrubar, derruba. Agora o governo atual está fazendo escrituras de áreas de terra da Amazônia para identificar responsáveis. Até agora nem escritura existe. Todo mundo rouba madeira, todo mundo derruba madeira, uma verdadeira destruição, uma coisa inacreditável. Você não imagina o que estão fazendo na Amazônia. Mas não é culpa do governo, este governo que não rouba e não deixa roubar. Não, é culpa da sociedade civil.
A mesma sociedade civil que aqui na região destruiu completamente o rio, que virou um ribeirão, destruiu a mata ciliar, a floresta atlântica, a mata atlântica, destruiu... foi destruído tudo. Só foi um pouco preservado com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal dos militares. Aqui em Rio do Sul, o escritório é do Orlandino Rodrigues. Eu acho que os filhos dele ainda vivem, mas eu nunca mais os vi. Um exemplo de funcionário público, me lembro muito bem dele. Anos mais tarde, os tucanos começaram a aparecer como consequência da preservação que foi feita da região por conta do IBDF. E que muita gente roubava porque fazia projetos falsos do IBDF. Quanta gente ganhou dinheiro pelos projetos falsos do IBDF? Tinha que fazer um projeto para plantar matas, né? Árvores, para poder derrubar. Então era aquela mentirada, roubo daqui, roubo de lá, roubo daqui, roubo de lá. O que havia de ladrão mentindo, vocês não imaginam. O bom funcionário público Orlandino Rodrigues, ele deveria ter uma estátua, né? Uma estátua bonita, bem feita. Tenho orgulho de empregado público corajoso, correto. Cara que morre pobre no serviço público, carrega piano e não se entrega. Só falei disso aqui agora para lembrar vocês que nós destruímos a nossa região. Nem cheiro de clorofila existe mais aqui, porque foi destruído. Até o cotovelo atrás da faculdade foi destruído. O sabatista enterrou tudo ali, não estava nem preocupado com o cotovelo do rio, que logo em seguida mostrou que era necessário. O rio tinha uma curva e a água passava por ali. O sabatista fez aterros e vendeu os terrenos, e vendeu, faturou bilhões ou milhões, sei lá de quanto. E provocou enchente de 83, foi logo depois desse aterro fatídico, do qual ninguém falava, com exceção de um único cara. Um tal de Edson de Andrade, que trabalhava na pequenina Rádio dos Padres. Ninguém falava. Como hoje ninguém fala da destruição da Amazônia. Tocam o pau no governo que não tem culpa, o governo que não rouba e não deixa roubar, mas ninguém fala nos empresários da sociedade civil, que não estão nem aí para a hora da Voz do Brasil. Estão nem aí. Pronto, falei. Tem mais coisa para falar, mas eu acho que não vale a pena incomodar-se em dizer que a sociedade civil, ela não está nem aí, ela tem projeto de roubo, de dinheiro, de ganância. Ela não tem projeto de Brasil, de patriotismo, de bandeira nacional, de hino brasileiro, que nada. Não tem. A sociedade civil, quando ela toma o poder para roubar dinheiro, para sonegar, para criar grupos de roubos, de ladrões. E o mais não precisa dizer, porque vocês estão acompanhando aí com o que aconteceu nessa do STF, de ter mandado o presidente da República não mexer no dinheiro, entregar o dinheiro para os governadores. Até o governo de São Paulo roubou dinheiro através do secretário. Superfaturou equipamentos. Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília, que não é estado, todo mundo roubou. É a sociedade civil. O STF mandou entregar o dinheiro. O presidente não poderia fiscalizar nada. Tinha que entregar o dinheiro. Foram quase 900 bilhões de reais entregues para os governadores fazerem caixa para as eleições. Assim é a sociedade civil. Assim a sociedade civil lidou no Alto Vale do Itajaí com a destruição da floresta.
Não restou um pé de canela, um pé de peroba. Nada. Zeraram. Daí, quando vem enchente que o governo não faz tudo o que deveria fazer, reclamam do governo. Quem é que destruiu a floresta? Quem foi? Querem que eu diga os nomes? Eu volto logo mais.